Na aula de hoje, a gente vai começar a abordar a resolução para as equações de segundo grau, começando pelas mais simples. Começamos com a equação do tipo ax² igual a zero. Se a gente notar, nós vamos ver que o coeficiente está multiplicando a variável e o resultado está sendo zero. Pelo que nós já conhecemos de multiplicação, sabemos que para uma multiplicação dar zero, um dos fatores obrigatoriamente tem que ser zero. Então, ou o coeficiente a vale zero, ou a variável x vale zero. Já vimos também que o coeficiente que determina a equação, ou seja, o coeficiente que multiplica a maior variável, a de maior expoente em uma equação, nunca pode ser igual a zero. Então, se um dos dois tem que ser zero e o coeficiente não pode ser zero, então o que sobra? A variável vale zero. Como nós já descobrimos o valor da variável, a equação está resolvida. Já que resolver a equação significa definir o valor numérico da variável, se sabemos que ela obrigatoriamente tem que ser zero, a equação está definida. Como exemplo, nós temos 3x² igual a zero. Se o 3, que é o coeficiente, não é zero, então automaticamente a variável vale zero. Então definimos o conjunto solução. Como já foi dito, o grau de uma equação determina quantas raízes ela tem como solução. Como a nossa equação tem grau 2, ela precisa de duas raízes como solução. Embora muita gente desconsidere expor as duas, matematicamente as duas obrigatoriamente têm que aparecer. Então a solução 0 e 0. Da mesma forma, a equação 10x² igual a zero, solução as duas raízes valem zero. Beleza? Para equações do tipo ax² mais c igual a zero, a gente precisa retomar um conhecimento passado de um elemento de extrema importância para resolver, senão a equação fica sem sentido. Observe a figura. Imagine que esse rapaz queira medir a profundidade dessa piscina. Ele tem duas opções. Ou ele mede da borda para baixo, ou ele mede da borda para cima. Pode parecer que é a mesma coisa, mas matematicamente não é. Nós sabemos que a partir da origem da medida, à esquerda ou abaixo da medida, os valores têm que ser considerados negativos. À direita, ele já é considerado um valor positivo. Então, faz muita diferença a posição que se toma como origem. Se ele está medindo de cima para baixo, a origem da medida será a borda. Caso ele esteja medindo do fundo, o fundo da piscina é a origem. A partir da origem, o resultado será um número negativo e, no outro caso, o número será positivo. Ou seja, dependendo da origem da medida, esse valor obrigatoriamente ou será positivo ou será negativo. Então a medida obrigatoriamente tem que ser sempre feita no sentido? Não. Para isso, os matemáticos criaram um sisteminha, um elemento que facilita o nosso trabalho, chamado módulo de um número. Mas o que vem a ser o módulo de um número? O módulo, ou valor absoluto, é representado por duas barrinhas paralelas e verticais e determinam simplesmente a distância entre a origem e o ponto que você quer chegar. Ele vai se basear apenas no valor numérico, sendo que o sinal negativo ou positivo não faz diferença. Me interessa apenas o valor numérico, já que a distância só pode ser medida em vetores positivos. Se a piscina tivesse, por exemplo, 3 metros de profundidade, a forma correta de ser expresso seria assim: em módulo, a profundidade é de 3 metros, que estaria abrangendo tanto a medida feita de cima para baixo, como a medida feita de baixo para cima. Como me interessa apenas o valor numérico, a direção ou sentido em que eu estou fazendo a medida não faria diferença. Beleza? Mas para que isso serve? Vamos começar a resolver. Exemplo 1. Dada a equação 1x² menos 25 igual a zero. Como fazer uma resolução? A primeira parte a gente faz como se fosse uma equação de primeiro grau, onde a gente vai eliminar primeiro as operações mais fracas, depois as operações médias. Ou seja, eliminamos primeiro adições e subtrações e depois multiplicações ou divisões caso haja.
Para isso nós usamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que me diz o princípio aditivo? Ele diz que eu posso transportar um elemento de um membro para outro, alterando a sua operação matemática. Não tem conversinha, historinha de mudar sinal. Não muda sinal de nada. O que muda é a operação matemática. Por exemplo, vou transportar o 25. Quando o 25 é transportado do lado de lá, ele altera a sua operação matemática. Se lá ele estava subtraindo, do lado de cá ele passa a adicionar. Operando temos 1x² é igual a 25. Mas eu não quero saber o valor da parte literal. Eu quero saber o valor da variável. Eu quero saber o valor de apenas 1x. Então preciso agora exterminar esse expoente. Nós já vimos qual a única forma para nós, alunos de nono ano, de eliminar um expoente. Muito bem, inserindo em um radical cujo expoente é igual ao índice. Pela propriedade monotônica, o que fazemos de um lado, fazemos ao outro. Agora que vem a parte importante. O valor, essa variável, nunca pode assumir um valor negativo. É um absurdo, é um equívoco matemático eu adotar um valor negativo para uma variável dentro de um radical ou para qualquer outro elemento. Então eu preciso garantir que esse cara seja positivo. Como eu faço isso? Um módulo de x. E se eu garanto que seu valor, que ao sair ou estando dentro do radical, seja exclusivamente positivo. Do lado de lá, raiz quadrada de 25, 5. Muito bem. Mas ainda não está pronto, porque eu não quero o valor do módulo de x, eu quero o valor apenas de um x. Então preciso eliminar o módulo. Como eu faço isso? Determinando a ele seus valores possíveis. Ele pode ser tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Ele receberá o valor de menos 5 e o valor de mais 5. Cuidado com esse símbolozinho aí. Esse símbolo não é mais ou menos, igual você escuta falar, e até infelizmente muito livro vem escrito. Não é mais ou menos, é mais e menos. Eu preciso das duas soluções, não preciso de uma delas só. Se eu precisasse apenas uma, eu poderia usar o ou o 5 ou o menos 5. Mas eu preciso das duas. Então é mais 5 e menos 5. Então é mais e menos 5. Definindo a solução, sempre em ordem crescente, coloque o primeiro valor e depois o segundo. Então a solução fica menos 5 e 5. Toma cuidado com esses detalhes. Porque se você está extraindo a raiz de uma variável, obrigatoriamente ela precisa vir em módulo. Você não pode simplesmente tirar a raiz quadrada de x² e dizer que é x. Isso é um equívoco. Não faça. Exemplo 2. 2x² menos 18 igual a 0. O primeiro passo segue igual ao outro. Pelo princípio multiplicativo, pelo princípio aditivo, levamos 18 para o lado de lá na operação matemática inversa. Operando 0 mais 18, 2x² igual a 18. Pelo princípio multiplicativo, passamos o 2 na operação matemática inversa. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Executando, 1x² é igual a 9. Precisamos eliminar o expoente. Como fazemos? Muito bom. Raiz quadrada de x², o que fazemos por um lado, obrigatoriamente fazemos pelo outro. Extraindo a raiz quadrada de x², lembra do que eu falei? Obrigatoriamente tem que sair em módulo. Preciso garantir que esse resultado seja positivo. Eu não quero saber o valor de menos 1x, eu quero saber o valor de 1x. Então, preciso que ele seja positivo. Qual a ferramenta? Módulo. Do lado de lá, raiz quadrada de 9, 3. Muito bem. Como eliminamos o módulo? Determinando todos os valores possíveis. Então, os valores possíveis são o valor à direita e o valor à esquerda. O menos 3 e o 3. Bacana. Agora definimos a solução da equação. Qual a solução? Menos 3 e 3. Professor, não posso colocar 3 e menos 3? Não. A ordem correta é do menor para o maior. Mais um exemplo para ficar bem fixado. Como fazemos? A mesma coisa. Eliminamos primeiro as adições e subtrações. O 2 passa por lá de lá pelo princípio aditivo na operação contrária. Depois eliminamos o 7 pelo princípio multiplicativo na operação contrária.
Ficou 1x² igual a 4. Raiz quadrada de x², raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de x², muito bom, módulo de x. Raiz quadrada de 4, 2. Para eliminar o módulo, damos as duas opções necessárias. Ele vai valer o 2 tanto para cima quanto para baixo, tanto à direita quanto à esquerda. Solução, menos 2 e 2. Existem alguns casos também onde a nossa equação ela já não vem pronta, já não vem explícita. Então precisamos primeiro definir a equação. Dado 3 que multiplica 1x² menos 1 igual a 24. Como fazemos para resolver? Usamos a propriedade distributiva da multiplicação, que ela nos diz que quando um número multiplica uma operação, ele deve ser distribuído a todos os termos dessa operação. Então, fazendo 3 vezes 1x², 3x². 3 vezes menos 1, menos 3. E repetimos o resto. Agora a resolução se faz da mesma forma, que já temos a nossa equação pronta. Transportando o 3 para o lado de lá na operação matemática inversa e operando, 24 mais 3, 27. Tiramos o 3 pelo princípio multiplicativo na operação contrária. Se ele está multiplicando, passa dividido. 27 por 3, 9. E agora sim, como eliminamos o expoente, raiz quadrada. Tudo que fazemos ao membro, fazemos ao outro pela propriedade monotônica. Raiz quadrada de x², módulo de x. Raiz quadrada de 9, 3. Eliminando o módulo, o valor à direita e o valor à esquerda. Solução, menos 3 e 3, em ordem crescente. Uma outra forma da propriedade distributiva é quando nós temos duas operações se multiplicando. Como fazemos? Todos os termos devem ser multiplicados. Desculpa. Então, primeiro, 1x vezes 1x. 1x² não é 2x. 2x é 1x mais 1x. Aí você tem 2x no bolso. Se você está multiplicando, lembre-se, um elemento multiplicado por ele mesmo gera um expoente. X vezes 1x, x². 1x vezes 4, 4x. Tem mais alguém para o x multiplicar? Não. Vamos para o próximo termo. Menos 3 vezes 1x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 4. Cuidado! Sinais opostos sempre negativo. Menos 3 vezes mais 4, menos 12. Repetimos o resto. Agora o que a gente faz? Vamos trazer todas as variáveis para o primeiro membro e todos os números para o segundo membro. Como é que fica? 1x² mais 4x menos 3x menos x igual a 12 menos 8. Adicionando os semelhantes. Lembra só, posso adicionar e subtrair elementos semelhantes? Começando, x². Tem mais algum elemento ao quadrado aí? Não. Repetimos. Tenho 4x, perco 3. Fico com 1. Perdi 1 que eu tinha, fiquei com 0. O 0 eu preciso escrever? Não. Do lado de lá, 12 menos 8, 4. 1x² igual a 4. Eliminando o expoente, muito bem. Raiz quadrada de x², raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de x², módulo de x. Raiz quadrada de 4, 2. Eliminando o módulo, ficamos com o 2 à direita e o 2 à esquerda. Mais e menos 2. Solução, menos 2 e mais 2. Muito bom. Com isso a gente termina essa nossa aula. Bons estudos. Estou deixando a atividade lá no base para ser feita. E quando for feito tem que ser postado para poder validar a presença de vocês. E até a próxima aula. Próxima aula a gente já vai falar do outro tipo de equação que é com C igual a 0. Bom dia a todos.